todos, eu sou a Sofia e hoje venho-vos trazer a segunda parte do sugestão de livros para o Sci-Fi Challenge. Como eu vos disse no vídeo anterior, eu dividi as suas leituras em duas partes, uma até livros até 1980 e agora livros a partir de 1980 de ficção científica. Eu também apoiei-me um bocado na pesquisa destes livros, não estava a contar que tivesse tantos livros a partir de 1980 e no final também vou ter algumas sugestões de graphic novels e bandas desenhadas, porque também são um grande nome na ficção científica, existem bons nomes e que eu também quero ler para o meu desafio. Então vamos começar antes que isto se comece a desenvolver e fique com muito tempo. Neuromancer, de William Gibson, foi escrito em 1984 e este é o livro que deu origem ao Matrix, portanto, podem ler e podem ver os 3 filmes. Também são 3 livros, eu só tenho 2 porque falta-me comprar o outro. Quando comprei este, lembrei-me que tipo, se calhar não preciso do terceiro, porque não? Tenho que comprar agora. Basicamente, eu não vos consigo ler a sinopse porque o primeiro livro, que é o Neuromancer, não tem sinopse, só tenho no Mona Lisa. Mas o Mona Lisa já tem um seguimento. Por exemplo, eu suponho que vou conseguir incluir estes ou por exemplo nos Androids. Provavelmente vou conseguir também talvez a vida imitar-te, porque não? Um dia conseguimos criar uma espécie de Matrix. É um dos livros que eu tenho mais curiosidade para ler no Sci-Fi Challenge, porque acho que vou gostar e bastante. The Handmaid's Tale, ou A História de uma Serva, de Margaret Atwood, escrita em 1985. É a história de um mundo em que uma facção extremamente extremista nos Estados Unidos ganhou e de repente as mulheres passam a ser um objeto na sociedade que só serve para ser um membro da família, as que não conseguem procriar, não é? No caso dos nomes das famílias importantes, ou então só servem para ser empregadas, ou então, no caso das que conseguem engravidar, só servem mesmo exatamente para engravidar e dar os filhos às famílias grandes. É um mundo assustador e é a história de uma destas servas que vai para uma das famílias e que tem de engravidar. Este ano, como eu já disse na Mid-Year Freak Tag, vai sair o segmento, a Margaret Atwood vai lançar The Testament, que é o seguimento da história de uma serva, e por isso, em setembro, quem sabe, poderemos todos ler esta nova história de uma distopia muito baseada, como diz aqui, em Huxley e Orwell, porque de facto consegue ser muito claustrofóbica e se não leram, também recomendo-vos a lerem este livro. Minority Report, de Philip K. Dick, escrito em 2002. Também existe o filme com o Tom Cruise e eu não sei como é que é o livro. No entanto, o filme baseia-se num investigador. Eu acho que também li a sinopse do livro. Deixem-me só aqui voltar a ver, porque eu estive a ler no outro dia e eu acho que a história era muito semelhante ao filme. Basicamente temos um investigador que utiliza a clarividência de de 3 pessoas, de 3 seres, o sistema pré-crime, o que utilizam pessoas com pré-cox, ou seja, têm o poder de premonição. Ou seja, é a mesma história. Ou seja, John Anderton é um polícia que está na linha, na investigação do pré-crime. Ou seja, eles combatem o crime antes de acontecer, porque há umas 3 pessoas que são utilizadas que têm premonição e são eles que dão o aviso e, portanto, tudo é evitado antes de acontecer. Até que o John Anderton é previsto como um dos criminosos. E desenrola-se tudo muito a partir daí. Eu gostava muito de ler porque eu gostei muito do filme, embora não seja grande fã dos filmes de Tom Cruise, mas a verdade é que ele entra em muitos filmes de ficção científica e geralmente os temas até são muito bons. Por exemplo, eu sou uma grande fã do Oblivion daí eu também achar interessante ler o Minority Report. Mas não seja, é Philip K. Dick. Hyperion, de Dan Simmons, escrito em 1989, é um dos grandes nomes de ficção científica. Eu tenho pena de ter esta versão porque eu detesto esta cor. Não gosto mesmo nada desta edição, mas terá que ser. E vai ser custoso por causa das letras.
Basicamente, acho que há uma invasão por uma espécie e há aqui esquemas para o caos. Na véspera do desastre, 7 peregrinos vão numa missão para encontrarem os legendários tombos de Hyperion, casa de Shrike, que é meio deus e meio máquina feita só para matar, que tem poderes que transcendem o tempo e o espaço. Portanto, eu acho que isto tem aqui todos os ingredientes para ser uma ótima história de ficção científica, até porque eu quando vejo a capa, mesmo as capas mais habituais, tem assim uma espécie de cerco, parece o Sauron, por alguma razão aquela máquina parece o Sauron, e eu quero muito ler. Eu acho que isto talvez vá dar qualquer coisa, sei lá, invasão, já tem aqui o tema de invasão, também vai ter máquinas, portanto robôs, é um dos temas que também vocês podem colocar em qualquer das categorias. Ender's Game, ou como em português ficou, o jogo de Ender, acho que ficou assim, de Orson Scott Card. Foi escrito em 1985. É fantástico. Tem um filme também. E é uma história em que nós já estamos muito avançados, já temos superestados também, e supostamente houve uma guerra há muitos anos que nós conseguimos vencer a grande custo. E quase que ficámos destruídos como espécie humanas. Mas para de forma que não aconteça novamente, os humanos estão a ser treinados para evitar que exista outra vez um novo desastre. Só que eles estão a buscar só miúdos, desde muito pequenos, que sejam muito inteligentes. E então é assim que o Ender passa a fazer parte desta escola de elitista, que é numa estação à volta da Terra. E é Ender's Games porque todo o treino passa por jogos. É engraçado, quase que diria que era um YA, porque é muito acerca daquele sentimento, porque ele é novo e os sentimentos que ele tem de passar, a pressão de grupos e o facto de ele ser. É um pouco também. Temos aqui o síndrome do Harry Potter, não é? Toda a gente fala dele, toda a gente sabe mais ou menos o que é que ele poderia ser. E de facto, o final é. Eu não estava a contar com o final e fiquei. Como é que é possível nunca ter visto, ter previsto que isto ia acontecer? É muito bom e recomendo-vos também. Para quem gosta de ficção científica, para quem nunca leu ficção científica, porque não? Não é exatamente das ficções científicas mais leves, mas a história em si é muito boa porque a parte sei lá, das naves e da questão mais espacial é importante, claro que é, por causa até das lutas e da espécie alienígena, mas aqui o que conta mais é mesmo jogos psicológicos e o facto de ele já ter o destino o destino feito e é muito bom. O livro do Juízo Final, escrito por Connie Williams, de 1992. Este livro tem viagem no tempo. Basicamente, Connie Williams prepara-se para um estudo de campo e vai viajar para uma história da época humana, mas a viagem nos tempos aqui nesta fase já pelos vistos são fáceis, mas no entanto acontece ali alguma complicação. O seu professor de história, pelos vistos, vai tentar resgatá-la, mas as coisas complicam, o futuro do Reino Unido fica também em perigo, etc. Portanto, eu acho que vai ser. É uma história também sobre viagens no tempo e sobre a amizade, principalmente. Eu este livro nunca tinha ouvido falar, mas gostei muito da sinopse. Porque também o que eu reparei é que muitos destes livros atuais de ficção científica, principalmente um dos mais recentes, têm muitas viagens no tempo. É engraçado como agora utiliza-se mais esse conceito e achei interessante dar esta sugestão porque realmente tem história e tem ficção científica, pelo que percebi, daí acho que ser uma boa sugestão de leitura. Primary Inversion, de Catherine Assaron, é de 1995 e é uma space opera. Eu não devido por acaso, acho que disse soap opera, que don't know why. É uma space opera, mas é quase uma telenovela.
Basicamente temos aqui uma guerra iminente entre várias famílias e lutas que já são muito antigas e tem que se fazer tudo para evitar o desastre. É o máximo que vos consigo dizer porque isto acho que tem bastantes livros e eu estou-vos a dizer só o nome do primeiro. Eu suponho que isto seja um pouco ao nível, por exemplo, do Dune, de Frank Herbert, em que temos acompanhamos bastantes gerações, acompanhamos muitas alterações e muitos interesses políticos, de famílias e etc. Por isso eu achei interessante também dar esta sugestão. Aurora Rising, de Jay Kristoff e Amy Kaufman, escrito em 2019. Este livro já foi muito falado aí pelo BookTube este ano e eu tenho muita curiosidade porque, lá está, é feito pelos autores do The Illuminati Files. É outra sugestão que a Cristina do Link to Books e a Ana do Things Fly também já sugeriram muito. É outros dos livros que eu também quero muito ler e acho que vou avançar para esses, talvez no Safia Challenge, e vou deixar o Aurora Rising um bocadinho para mais. A história, basicamente, pelo que eu percebi, é temos uma academia, que é a academia do Aurora, e os cadetes vão ter as suas primeiras missões. Acho que, pelos vistos, existe alguma coisa que acontece mal e a Aurora fica no sono do cryosleep. Agora não estou a ver qual é a tradução. Ela acorda 2000 anos, salvo erro, depois do tempo. Muito deslocada de tudo. Basicamente, portanto, será o impacto dela depois com este novo mundo. Eu tenho muita curiosidade, eu acho que vai ser uma boa história, mas não seja, é uma das ficções científicas mais recentes. Eu tenho muitos nomes, aliás, vi muitos nomes com ser este ano de ficção científica e este é um daqueles que eu quero mais ler. Skyward, de Brandon Sanderson, é um dos grandes nomes. Foi escrito em 2018, sabem, falou-se muito pelo BookTube e eu simplesmente tenho que ler tudo de Brandon Sanderson. Eu nunca li nada e eu acho que vai ser um dos autores que vai passar a ser um dos meus autores para a vida. Em Skyward, pelos vistos, é um planeta que está constantemente, que tem alguns descendentes, ou seja, algumas espécies, tem algumas pessoas no planeta e está constantemente a ser atacado por uns alienígenas. Há uma rapariga que quer ser piloto e pelos vistos encontra uma nave, mas a nave, pelos vistos, não é só a nave no conceito que nós estamos habituados, acho que está viva. E o único mal do Skyward é que eu olho para os livros do Brandon Sanderson e vejo que são gigantes, mas deve ser fantástico, deve ser uma história muito boa e daí eu acho que ser uma sugestão também muito boa para quem gosta muito de ficção científica. Children of Time, de Adrian Tchaikovsky. Eu adoro este apelido. Foi escrito em 2015 e acho que foi este ano que saiu o segundo livro, que é o Children of Ruin. Basicamente acho que a Terra está a morrer e os últimos descendentes, os últimos humanos saem para encontrar outro planeta que já estava terra transformado e portanto habitável. Só que este novo Eden, pelos vistos, não é tudo o que parece. Por alguma razão eu associo isto muito ao Prometheus, à nova onda do Alien, e eu simplesmente achei fantástico e tenho muito que ler. Mas não seja, depois eu tenho que pesquisar se ele tem alguma ligação com o Tchaikovsky, com o compositor, porque é um apelido realmente nada vulgar. The Calculating Stars, de Mary Robinette Kowal, escrito em 2018, faz parte de uma série que chama-se Lady Astronaut. E eu simplesmente quero muito ler este livro. Esta história passa-se em 1952. Pelos vistos, acho que cai um meteorito e a Terra vai ficar muito mal para os humanos, passado algum tempo, e então existe uma nova onda pressa para conseguirmos colonizar o espaço em algum lado, porque temos que deixar a Terra. Há uma personagem que é a Elsa, que é matemática, também é uma piloto e então acaba por ser também aceite na agência aeroespacial e existe toda uma pressão para colocar o homem na Lua. Mas ela começa a olhar para o lado e vê tantas mulheres pilotos com experiência e muito competentes e começa a pensar porque é que, e cientistas também, porque é que não conseguem, não podem ser também elas colocadas. Eu acho que esta deve ser uma mensagem também muito forte de feminismo, com ficção científica, por isso é um dos livros que eu tenho também muita curiosidade para ler e que foi uma boa descoberta que eu fiz, porque eu nunca tinha ouvido falar desta autora. Acho que já lançou também o segundo livro desta série, salvo eu receio este ano, por isso é um tema a apostar, porque é ficção científica, mas passa-se numa Terra que nós, se calhar, todos conhecemos e numa teoria fácil de conseguirmos contextualizar. Aniquilação, de Jeff Vandermeer, de 2014.
Este livro tem um filme que saiu há pouco tempo com a Natalie Portman, que o final para mim deixou-me nem sei bem. No entanto, vi um filme um vídeo no YouTube que fez uma explicação do final, e então há aqui uma metáfora no filme todo que realmente é muito boa. Basicamente, acho que cai um meteorito na Terra e começa a criar todo um novo ecossistema na zona que caiu e que começa a aumentar. Chamam-lhe a área 10. Mas, pelos vistos, todas as equipas que voltam, que vão, nunca voltam, ou até que há uma equipa que volta, só regressa um, mas está muito estranho. E acabam por enviar uma equipa só de mulheres. E é isso tudo que começa a desenrolar. E se viram o filme, vão perceber que realmente há coisas muito estranhas. E eu gostei muito do conceito que está aqui, porque é um conceito muito simples e que nós geralmente tendemos a alterar muito os alienígenas e o que é que eles vêm fazer à nossa Terra. Aqui, para mim, é o conceito de sobrevivência, mais nada que está aqui neste livro, e que é muito bom. Entretanto, fiquei sem bateria, passou a tarde e não me vou alongar muito mais, eu vou deixar os outros títulos que não disse por aqui lá em baixo, à parte, para vocês pesquisarem. Eu vou só dar aqui mais duas sugestões de livros e depois vou passar para as graphic novels também, para o vídeo não ser muito grande. Eu tinha que falar de Becky Chambers, tinha que falar do The Long Way to a Small Angry Planet, do seguimento A Close and Common Orbit, embora não tenha gostado muito deste. Isto basicamente é um livro de ficção científica em que temos uma personagem principal que tem o nome Rosemary, é isso. E ela vai para uma nave, que é uma nave que faz basicamente os wormholes, que é para onde se viaja muito mais rápido pelo espaço. Mas isto é um livro de famílias, de segundas oportunidades, de amizades, de amor, e acho que vale muito a pena. É uma autora a apostar. Ela lançou mais este ano um standalone que eu quero muito ler, e acho que é uma autora muito, muito boa, e eu simplesmente, este não, mas tenho que vos recomendar este porque a história é fantástica. Se gostam de personagens muito diferentes, de relações, porque é um livro de relações, este tenho mesmo que vos sugerir. Outra sugestão que vos queria sugerir, que é um livro que saiu há pouco tempo nas livrarias em Portugal, que é O Perdido no Espaço, de deixem-me só confirmar, S.K. Vaughan. É um livro que aqui eu vi uma definição do thriller, mas é de facto quase uma definição de thriller, mas também tem uma parte de ficção científica. É uma astronauta que acorda perto da Europa, uma lua de Júpiter, e não tem memória de nada, e a única voz que tem é do marido, que lhe está a dar indicações para voltar para a Terra. Ela começa aos poucos a ver o que é que ela era, em que situação é que estava, mas no entanto acho que na Terra toda a gente pensa que aquela nave morreu. Portanto, eu acho que para os iniciantes de ficção científica é uma boa história, principalmente para quem não gosta tanto de ficção científica, porque é uma história real, né? Quase real, poderia acontecer, e que temos aqui uma parte de suspense e de mistério sobre o que é que aconteceu e porque é que as coisas estão perdidas. Também, outra sugestão, e sei que estou alongando mais, eu tinha que falar dos The 100, de Cass Morgan. Existe a série, eu estou a ver a série, já vou na temporada 3. Basicamente, nós vivemos no satélite há algum tempo, e está-se a considerar voltar para a Terra. No entanto, a Terra sofremos uma guerra atómica gigante e tem-se medo que a radiação esteja muito alta, mas o satélite não está já exatamente nas condições próprias para viver. O que é que eles decidem? Mandarem 100 jovens que estavam presos porque foram delinquentes, e então resolvem-nos mandar para a Terra, porque entre ficar presos para sempre e ao menos se calhar ter uma hipótese de liberdade na Terra, porque não? Aqui em cima sendo um pouco hipócrita, e é a vida dos 100 na nova Terra, e vai-se descobrir que afinal a Terra não estava assim tão desolada como se pensava. Eu estou a gostar muito da série e por isso queria ler o livro, para ver se não era tão teen mood, se não tem tanto aquele ambiente dos dramas adolescentes do como tem na série.
Eu já acho que já tinha visto uma review que de facto não era assim tão dramática nesse aspecto, por isso eu gostava muito de dar a oportunidade aos livros. Passando para as graphic novels e as BDs. Descender, de Jeff Lemire e Dustin Nguyen. Basicamente há aqui uma revolta por parte de robôs que tentam invadir um planeta com humanos, e então há aqui a partir do momento que conseguimos vencer, há aqui toda uma caça a tudo que seja robôs e androides. É a história do Tim, que vamos ver que ele acorda sozinho numa lua de exploração mineira e não tem simplesmente não tem ninguém e está sozinho. Ele começa a reviver as memórias e vê que aconteceu algo de estranho. Ao momento, quando entra em contacto com o sistema central do local onde ele vivia, começa a desenrolar-se uma série de notificações em que tanto Bounty Hunters como humanos vão ver que existe ali um robô naquela lua. E é tudo depois a história do Tim a fugir. Eu não li muito para vos contar, mas também não posso dizer muito mais, senão acaba por spoiler bastante. Isto é mesmo ficção científica pura e dura, mas simplesmente fantástica. Os temas aqui têm aqui temas muito bons, desde mais ou seja o facto do preconceito, não é? E interesses que acabam sempre por estar escondidos. Eu também gosto muito da questão do investigador que está aqui, que nem tudo é o que parece, e tenho que vos recomendar porque é muito, muito boa e a arte é lindíssima. Isto é em aguarela. Deixa eu ver se eu conto aqui uma imagem para vocês terem noção. É simplesmente fantástico. Eu gosto deste tipo de arte porque são cores que acabam por ser mais pastéis, mas mesmo assim vibrantes, e está fantástica. By the way, esta é uma personagem que eu gosto muito. Que podem ler, por exemplo, no ano passado para a categoria do Woman Power Sci-Fi, e eu acho que até cheguei a falar desta personagem, salvo erro. Eternos 9, de Vítor Mesquita. Isto é uma joia da ficção científica portuguesa. Eu já me falei muito deste livro por aqui, portanto não me vou alongar mais. Isto basicamente é a história de uma entidade cosmológica que é criada e que, devido ao seu nome, ou seja, está marcado por voltar sempre ao início. E ele, para se consciencializar, acaba por encarnar num bebê que resulta de uma experiência científica dos humanos na Terra, porque estão com muitos problemas ambientais. Então esse bebê foi uma tentativa de verem como é que seria a criação de gerações a gravidade zero e criadas sempre, portanto já em atmosfera, já no espaço e não em terra. E daí depois ele volta ao início, ou seja, outra vez volta a ser o Eternos. A arte é fantástica. Eu li uma altura uma review que a arte era muito boa, mas que por vezes era um bocado complicada conseguimos localizar-nos onde é que estávamos na história. De facto, é um bocado, temos que estar com atenção para ver para que movimento que faz a imagem, porque não é tão linear como nos outros, mas vale a pena e recomendo-vos vivamente. Mas é uma história de BD para ler com bastante atenção. Valérian, de Christian e Mézières. Eu li este livro para o A Ler Vamos Chamar a Primavera. Valérian também é muito conhecido, também tem o filme que saiu em 2018, se não estou enganada. É uma história de uns espécie de agentes de espaciais que vão ver locais conforme as suas missões são necessárias. Eu li o Império dos Mil Planetas e o País Sem Estrela, adorei principalmente o País Sem Estrela por causa do conflito que existiam entre duas tribos. Uma era claramente as mulheres que faziam dos homens escravos e outra eram os homens que faziam das mulheres escravas. E adorei as diferenças dos lados e o facto de eles estarem num planeta quase a morrer, e foi por uma coisa simples que eles depois acabaram por fazerem as pazes. A arte também é muito engraçada. Eu já vos disse que eu gosto muito deste tipo de arte, muito característica de autores belgas e franceses. Quem leu muito Asterix e Obelix vai claramente identificar os traços. E isto é uma ficção científica
na minha ótica leve, claramente isto é tudo em planetas totalmente inventados, etc. Mas acaba por ser mais leve e mais engraçada, mais pelas histórias que estão aqui do que exatamente pelo contexto da ficção científica. Outra sugestão é o Captain Harlock, de Leiji Matsumoto. Eu vi o filme há alguns anos de animação, já não sei quem que me recomendou, achei piada, gostei principalmente do facto da nave ser em formato de navio e de ele ter um falcão, acho que era um falcão que era a ave dele. Gostei da história, um pouco dramatizada, né? Muito ao estilo japonês em alguns aspectos, mas em termos de ação e de gráficos também estava muito boa. Sei que existe a banda, a graphic novel, mas ainda nunca vi, nunca li, mas fica aqui a sugestão porque se alguém conhecer e estiver interessado para pesquisar, acho que é também um bom tema para ler. Outra sugestão, claro, teria que ser o Star Wars. Eu, por exemplo, tenho o Darth Maul aqui comigo, embora eu já o tenha lido, porque eu estava na dúvida se já o li, mas já os li quase todas as edições que estão a sair. No entanto, o universo Star Wars é gigantesco comparativamente com os filmes. E por isso, mas se vocês lerem estes livros, que estas edições estão a sair agora da Planeta Livros, e virem os filmes, por exemplo, saiu do Han Solo, se virem o filme do Han Solo, porque não? É uma forma de ganharem mais um ponto e leem facilmente uma categoria, por exemplo, do Han Solo não, mas há algum destes que tem invasões, acho que penso que seja o de Chewbacca, por exemplo, podem para a categoria de invasão e fazem facilmente uma categoria só a ler um destes graphic novels. Outra sugestão que eu tenho é o Saga de Brian Vagnon, qualquer coisa assim, 2012. Esse livro está muito em vogue, aparece imenso na FNAC, nas metragens, em todas as livrarias, e toda a gente fala maravilhas dessa história. Eu ainda não li, porque geralmente eu sou sempre assim, tudo que seja muito falado e eu acabo por deixar andar um bocadinho, mas realmente é um nome que já me soou muito, e eu não sei bem qual é o tema, mas acho que é uma boa sugestão também aqui para vocês lerem para o Sci-Fi Challenge. Pronto, fico por aqui porque eu já falei demasiado, já dei bastantes sugestões e ainda vou deixar mais sugestões lá em baixo, tanto de livros como de graphic novels, que eu tinha outros nomes aqui comigo para falar com vocês, mas espero que tenham gostado das sugestões, que tenham-vos ajudado e até ao próximo vídeo.